Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai continuar a falar sobre energia elétrica hoje, mais especialmente sobre corrente elétrica e circuito elétrico. Como sempre, a gente começa fazendo uma revisão do que a gente viu na aula anterior. Vocês viram na aula anterior o que são fontes de energia e quais são os tipos de fontes de energia no Brasil. Existem as fontes de energia renováveis, que a natureza consegue repor conforme a gente vai utilizando, e as fontes de energia não renováveis, que a natureza não consegue fazer essa reposição. Vocês viram que as fontes de energia elétrica no Brasil são variadas. A gente pode obter energia elétrica a partir da energia hidráulica, né, da água, da energia eólica a partir do vento, da energia solar a partir da luz do sol, da energia nuclear, que é obtida a partir da fissão dos núcleos dos átomos de urânio, e também da energia térmica, que é feita a partir da queima dos combustíveis fósseis. Vocês viram também que a energia elétrica é muito importante para a qualidade de vida dos seres humanos e principalmente para o desenvolvimento de tecnologias que continuam a melhorar a qualidade de vida do ser humano no planeta. Para a gente continuar essa aula, vocês têm que relembrar algumas coisas relacionadas ao modelo atômico, né, ao átomo. O átomo está aqui, ó, nessa imagenzinha que daqui a pouco vai se mexer para vocês, é a menor parte da matéria, tá? O átomo ele é feito de 3 partículas elementares. Aqui no núcleo, aqui dentro, ficam os prótons e os nêutrons. Esse núcleo geralmente tem carga positiva. E em volta, a gente tem os elétrons, que ficam girando em torno do núcleo. Quando os elétrons giram organizadamente em uma única direção, eles produzem, através desse movimento, a energia elétrica, tá? Então, as partículas elementares dos átomos são os prótons e os nêutrons que estão no núcleo e os elétrons que estão girando em volta. A movimentação desses elétrons em um único sentido, de forma organizada, é que vai produzir a energia elétrica. Por isso que é energia elétrica, gente, porque vem de elétrons. Prontos para entrar no conteúdo de hoje sobre corrente e circuito elétricos, que vocês já ouviram falar e que hoje vocês vão entender melhor do que se tratam, tá? Primeiro de tudo, corrente elétrica. No quadro anterior, vocês viram o que é o átomo. O átomo ele é a menor parte da matéria e ele é feito de 3 partículas elementares, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo e os elétrons em volta dele. Então, nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, essa parte azul com sinalzinho de positivo, essas bolinhas azuis, são o núcleo, feitos de prótons e nêutrons e tem carga positiva. Já essas bolinhas vermelhas que estão andando aqui em uma única direção são os elétrons, que vocês viram que giram em torno do núcleo. Quando esses elétrons se movimentam organizadamente em uma única direção, como está acontecendo aqui, a gente tem a produção de uma corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, pessoal, é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico. Lembrando que os prótons e nêutrons aqui no núcleo são uma carga positiva no núcleo e os elétrons têm a carga negativa. Essa carga do elétron também é chamada de carga elétrica, tá? Mas o que é um condutor, né? Um condutor elétrico é um material que facilita esse movimento das cargas elétricas, tá? Então, geralmente são os metais. Quando vocês veem um fio de carga de celular, de carregador de celular, e quando ele quebra, você vê que no interior ele tem um fiozinho de cobre, né? É nesse fio de cobre que passa a corrente elétrica. E esse material preto, né, emborrachado que fica em volta desse fio, é chamado de isolante, né? É um material emborrachado, porque a borracha é um mau condutor de eletricidade. Os metais são bons condutores, a borracha e o plástico, por exemplo, são péssimos condutores de eletricidade. E o que é um circuito elétrico, afinal? Dá uma olhadinha aqui nesse desenho. Ó, a gente tem, ó, essa parte aqui que está com essas bolinhas amarelas andando, são os elétronzinhos, né? São as cargas elétricas, é a corrente elétrica se movendo por esse fio, tá? Quando você tem um circuito elétrico, vocês têm que saber que um circuito é um caminho fechado, tá? Onde o início e o fim é no mesmo lugar. Olha aqui esse gerador aqui que é a pilha. A corrente elétrica, ela vai sair aqui dessa pilha, né? A energia química que está aqui na pilha vai ser transformada em energia elétrica, com corrente elétrica, e ela vai passar pelo fio até chegar à carga, que é a lâmpada, né? Que vai acender.
e a corrente elétrica depois vai seguir e voltar para a pilha. Lembrando que esse pauzinho aqui que abre e interrompe o circuito é chamado de interruptor. É aquele botãozinho que a gente liga nos equipamentos e até acende as luzes. Quando você aperta esse interruptor para acender a luz, essa pazinha aqui, esse espacinho aqui, ele fecha e o circuito fica fechadinho. E aí a corrente elétrica consegue passar da pilha até a lâmpada e depois retornar. Quando você desliga esse equipamento, esse tracinho aqui sai do circuito, então o circuito fica interrompido. E aí, se ele está interrompido, a corrente elétrica para de passar, tá certo? Então, o circuito é um caminho fechado, onde o início e o fim são no mesmo lugar. Se é um circuito elétrico, é um caminho fechado, onde o início e o fim da corrente elétrica são no mesmo lugar, tá certo? Pessoal, para clarear um pouco a ideia de vocês, se alguém ainda ficou com dúvida, isso daqui é mais um exemplo de circuito elétrico, ó. Aqui a gente tem a bateria, né, que é a fonte dessa energia elétrica. A gente tem a carga, que é o equipamento que vai usar essa energia elétrica. E a gente tem o condutor, que vai levar a energia elétrica dessa bateria até o equipamento. Esse condutor geralmente é um fio, né, é o condutor de eletricidade. Vocês estão vendo que a energia vai sair aqui da pilha, vai ser consumida pela carga e esse circuito fecha de novo na pilha. Então, lembra sempre que um circuito é um caminho que tem início e fim no mesmo lugar, tá vendo? É fechadinho. Se por acaso você romper esse fio ou esse daqui, a corrente elétrica para de passar. E aí, essa lâmpada não acende. Por isso, quando um fio quebra ou quando a gente corta algum fio, geralmente o equipamento para de funcionar. Por quê? Porque a corrente elétrica que ele precisa para funcionar não está mais passando como deveria, tá? Então, a carga é o objeto que vai consumir a energia, o condutor é o fio, geralmente, é o elemento que vai levar essa corrente elétrica até a carga e a fonte é a pilha, a bateria ou a tomada da sua casa que vai fornecer a tensão, a energia elétrica para o equipamento que você vai utilizar. Vamos para mais um exemplo para quem ainda não entendeu. A gente tem aqui o circuito fechado, que é quando a lâmpada está acesa, ou seja, a energia química da pilha está sendo transformada em energia elétrica, ou seja, os elétrons estão se movimentando organizadamente através do condutor para chegar até a carga, né, que é a lâmpada que vai consumir essa energia, e seguir até o final desse circuito na própria pilha, tá? Então, quando o circuito está fechado, ou seja, o fio está levando a energia elétrica e ela está completando todo esse circuito, a lâmpada está acesa, tá certo? Agora, quando o circuito está aberto, ou seja, quando você apertou lá o interruptor, o que aconteceu? A ligação desse circuito foi interrompida. Então, a energia elétrica não passa, a lâmpada apaga, tá? Então, esse é mais um exemplo para quem ainda não entendeu, mas quem não entendeu, ainda assim, pode mandar uma mensagem, um e-mail, tá certo? Que eu vou tentar explicar de novo de uma maneira que você finalmente consiga compreender o que eu estou falando, tá bom? Por que a gente precisa ter muito cuidado com a energia elétrica? Eu expliquei para vocês que a energia elétrica é um movimento organizado, é o fluxo organizado das cargas elétricas, ou seja, dos elétrons dos átomos. E o nosso corpo, ele é constituído por átomos, logo a gente também possui elétrons que podem se movimentar organizadamente, ou seja, podemos conduzir energia elétrica, né? Então, se a gente entrar em contato com alguma corrente elétrica, o que vai acontecer com a gente é que a gente vai levar um choque. E a gente vai levar um choque por quê? Porque nós não somos lâmpadas, a gente não vai acender, nem vai tocar música, né? A manifestação dessa corrente elétrica no nosso corpo vai ser na forma de choque, que é uma grande contração de toda a musculatura do nosso corpo, que é isso que a eletricidade vai fazer. Aí, pessoal, tem um problema, porque o nosso coração, ele é um órgão vital que é constituído majoritariamente, ou seja, a maior parte do coração é feita de músculo. Então, quando a gente recebe uma descarga elétrica muito grande, é possível que isso pare o nosso coração, porque ele vai contrair de uma forma tão forte que é capaz de ele contrair e parar. Então, quando ele para, né, ou seja, a gente tem uma parada
cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, ele não está bombeando sangue para o resto do corpo, então a gente não está recebendo oxigênio e as nossas células começam a entrar em uma situação bem complicada. Então, um choque elétrico, ele pode ser uma coisa muito boba ou ele pode levar você a conhecer Deus, né? Não queremos isso. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter para não levar choques? Primeiro, não ligar equipamento elétrico quando a gente estiver molhado ou descalço. Molhado porque a água, ela é condutora de energia elétrica quando ela está misturada com alguns elementos, né? Com sais, e o nosso corpo é uma solução, né? De água com várias substâncias diluídas ou dissolvidas, tá? Descalço também não é legal porque isso facilita a passagem da corrente elétrica por todo o seu corpo. O ideal é que a gente tivesse calçado com algum material que isole, que impeça a corrente elétrica de fechar aquele circuito no nosso corpo. Outra coisa que a gente tem que fazer, ou melhor, não tem que fazer, é tocar em fio desencapado que esteja ligado na tomada. Eu falei para vocês que dentro dessa capinha de borracha tem o condutor elétrico. É aquele metalzinho que tem ali dentro do fio que está conduzindo a energia elétrica. Então, se você colocar o dedinho diretamente nessa partezinha metálica do fio que está desencapado, certamente você vai tomar um choque, porque ali está passando uma corrente elétrica. Outra coisa que você não deve fazer é ligar vários aparelhos naquela mesma tomada, aquele Benjamin ou filtro de linha, porque vocês viram que a energia elétrica passa por um circuito. Quando você tem mais de uma carga consumindo a mesma corrente elétrica, você está sobrecarregando esse circuito. E aí a gente pode ter um curto-circuito, né? Que é uma demanda não compatível com a carga que você tem naquele circuito, tá? E o curto-circuito pode gerar incêndio e é uma causa muito comum de incêndio na residência das pessoas. Não só na residência, mas como em locais também comerciais, tá? Outra coisa que você não deve fazer é colocar as mãos ou qualquer objeto na tomada. Vocês têm essa mania de enfiar tesoura, dedinho, principalmente quando é criança. Você vai tomar um choque, tá? Não faça isso e nem estimule ninguém a fazer, porque vocês também fazem isso, tá? Não é legal, não é brincadeira e pode acabar mal. Outra coisa que vocês não devem fazer é encostar em quem estiver levando choque. Pela madrugada, se alguém está levando choque, não encosta nessa pessoa, porque a corrente elétrica que está passando nele vai passar em você, tá? O ideal é que você desligue a fonte de tensão, tá? Então, se está tomando choque em casa, vai lá no disjuntor, desliga tudo. Ou tenta, se for o caso, assim, na rua, uma tensão de cabo de alta tensão, o ideal é você tentar até separá-lo dessa tensão, mas sem usar o seu corpo diretamente, né? De preferência, pega algum material que seja isolante, que não seja bom condutor de eletricidade e tenta separar essa pessoa desse choque, se ela ainda tiver chances, né? Porque esses cabos de alta tensão não são legais. Outra coisa que vocês não devem fazer, que eu não coloquei aí no slide, ficar soltando pipa perto de fios de alta tensão, tentar pegar a pipa que deve estar presa nesses fios e jamais encostar em determinados locais que estão sinalizados como risco de choque elétrico. Ah, mas como eu vou saber que está escrito risco de choque elétrico? Galera, esse é o símbolo internacional de segurança que indica que você pode estar próximo de levar um choque elétrico se você se aproximar desse lugar, tá? Então, esse é o símbolo internacional de segurança de risco de choque elétrico. Eu botei aqui para vocês uma imagem de um filme, claro, né? Uma bobeira, que mostra o rapaz tomando um choque por aquele taser, né? Aquele instrumento que os policiais usam para dar choque nas pessoas. Por que que ele... Isso aqui, obviamente, é um filme, tá, gente? Eu não botei ninguém tomando choque de verdade em respeito às pessoas. Mas por que que a pessoa fica assim se debatendo no chão? Porque a corrente elétrica vai fazer o quê? Os músculos da pessoa se contraírem. Quando os músculos se contraem involuntariamente, ela não consegue andar por vontade própria, correr, nem fazer nenhum movimento organizado. Por isso que esse choque é importante para os policiais imobilizarem alguém que está resistindo ou fazendo alguma coisa que não deveria, né? Agora, esse choque, obviamente, não é um choque capaz de matar. Tem um limite, né, de atuação para o policial deixar esse choque acontecer na pessoa e também tem uma voltagem, uma tensão específica.
dependendo de quanto tempo a pessoa é exposta a esse choque, ela pode até realmente ir a óbito, né? A morrer. Então, só um exemplo para vocês do que acontece quando uma pessoa é eletrocutada e por que ela fica se debatendo assim, tá certo? Para finalizar essa aula, mais algumas medidas de segurança relacionadas à energia elétrica. Quando estiver chovendo, pessoal, e estiver relampejando, o ideal é você desligar o máximo de eletroeletrônicos possíveis da tomada. Por quê? Porque se cair algum raio ou no seu prédio, ou na sua casa, ou na proximidade, pode ser que todos os circuitos elétricos que estejam fechados possam receber uma energia, uma corrente elétrica com uma tensão muito alta, e isso faz com que os equipamentos queimem e também podem causar incêndio, tá? Outra coisa importante vai trocar a lâmpada da sua casa, ou porque ela está muito fraca, ou porque ela está forte demais, ou porque ela queimou, tem que desligar o interruptor, tá? Esse circuito tem que estar aberto. Por quê? Porque quando você for colocar a lâmpada nova, você vai fechar esse sistema se ela estiver ligada. E aí vai passar corrente elétrica exatamente no momento que você está colocando a lâmpada. Isso pode causar choque elétrico em quem está fazendo a troca das lâmpadas. Outra coisa importante energia elétrica não combina com água, tá? Então, tomadas e equipamentos eletroeletrônicos não devem ficar próximos de fontes de água, tá? Importante também, chuveiro elétrico, gente, se vocês estão tomando choque durante o banho, tem alguma coisa muito errada na instalação do seu chuveiro elétrico. Aquele fiozinho verde que sai dele não é enfeite, nem é para colocar o isolante em cima. Ele é o fio terra, é o que vai impedir que você leve choque, tá? Então, se você está tomando choque, você tem que chamar alguém que saiba fazer a instalação desse chuveiro para reparar esse problema, tá bom? Então, agora vocês vão ficar com os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Chegamos a mais uma atividade e sempre as mesmas dúvidas de vocês. A primeira delas, não é para copiar todas as imagens. Vocês só devem copiar as imagens que forem importantes para vocês entenderem algum conceito ou alguma explicação que a imagem ajuda vocês a relembrarem, tá? Então, isso é muito particular de cada um. Alguns itens que são indispensáveis de copiar, eu sempre vou avisar. Então, se eu não falei nada, é porque não é necessário, a menos que você ache, tá? As atividades vocês têm que copiar no caderno e responder online para eu poder corrigir a distância. Ah, professora, é muita coisa para copiar. Já que eu vou entregar online, posso deixar de copiar a atividade? Pode, tá? Não tem problema não, desde que você me envie online. A única questão é que quando a gente retomar as aulas, a gente não vai ter acesso livre à internet nas salas de aulas para a gente poder lembrar o que a gente estava vendo, um exercício específico que você tenha no caderno. Então, se a gente for fazer alguma coisa com consulta, pode ser que fique faltando alguma informação importante para você, tá? Então, quem está com o caderno completo, é só tirar a fotinho e mandar para mim, pro meu e-mail ou pro WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula.